Vamos ver se ele tá conectando aqui. O nosso mestre. Aí sim. Mais uma Vamos lá, live doutor. fantástica aqui. Você já pegou a manha do ângulo aqui, eu ainda não peguei, cara. É, você fica com a cabeça cortada, velho. É que eu Vamos, acho que de cima fica melhor. vamos resolver aqui. É que eu tenho, É pra eu trás, né? tenho Isso aqui. o meu aqui tá, eu tenho um regulador de altura, então fica mais fácil. Tá muito chique, né? É, você viu? Tem que Quase estar um, preparado. quase um Preparado aqui, ó. blogueiro. Quase. A gente chega lá, velho. A gente chega lá. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Ian. Boa Aí a noite, turma, Fabiola querida. Tanto acho que turma chegando aí, Degs. bom demais. Saludos de Fabiola tem uma história Colômbia. bacana aí com a gente, né? Como é que é? Fabiola tem uma história bacana. Já já a gente conta a história dela aí, né? Tem Ah, bastante pô, a história para história da contar dela. Fabiola é demais. É, Valeu, Ian, já já. Diego. Felipe Coutinho, Do será que é o Dinei. campeão É, europeu? é campeão europeu, hein? Olha. A falta de sorte dele é que vai pegar o Grêmio, aí já era para ele. Quem é Grêmio? O Grêmio é o tricampeão da Libertadores. Tá bom. Vai ser o tetra esse ano. Rodolfo Carlitos da Colômbia, ó que chique, ó. Lucas Guerra, Dani, Jota. Heitor, Ale Busquim, Ludinei, Vegas Poker, Fernando Sérgio, Felipe, Vitor, Sena, Bruno, Everaldo. Tô mexendo com cuidado aqui no chat, porque você não acredita, Edu, eu tô com tem um prato segurando o meu suporte de celular e tem que molhar o prato, porque senão ele não pega aderência. Caraca. Olha o Jota aí. Boa noite, Jota. Grande Jota, Querido amigo, parceiro de negócio nosso aí. parceirão. E Rodrigo, aí, Degs, Thiagão. um monte de gente colando aí pra ouvir um pouquinho da tua história, hein, velho? É, hoje é minha vez, né? Hoje é a tua vez de contar uma história, aí uma história marcante, transformadora, uma história de bastante desafios, paixão, propósito, resiliência, luta, se reinventar, se fortalecer. A gente vai querer saber tudo e entender um pouquinho dessa trajetória para a gente chegar a como que a paixão constrói um campeão, né? Um campeão mundial, uma grande referência no seu esporte, no seu projeto de vida. Vamos começar conversando aí, porque essa galera tá louca para te ouvir. Bora. Cara, acho que Conte um pouquinho a tua decisão e o teu início de caminhada no poker e quando você viu que de fato você poderia ser um campeão. eu lembro quando eu era jovem, né? Quando eu era bem garoto ali, eu tinha medo de morrer, cara. Eu tinha medo muito grande da morte. Eu acordava às vezes de madrugada, minha mãe ali, eu ficava, mãe, 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 não quero morrer, não quero morrer. Eu falei, esse moleque tá louco, cara, medo de morrer. E aí esse medo foi dando espaço ao medo de morrer, mas não dessa questão física, né, ou essa passagem, mas muito de não deixar um legado, né, de repente morrer e não ter marcado a minha história nesse mundo, né? Acho que todo mundo, como valor à vida, tem que ser, sim, protagonista. Não precisa ser famoso, não é nada disso, né? Mas ter um propósito muito claro, seguir suas paixões, né? E construir um legado. Eu acho que é o mais importante, né? E aí eu ficava numa situação, eu ficava reflexivo ali, porque eu era um bom aluno, passei numa boa faculdade, nada demais, no Mackenzie ali, tinha um bom emprego lá no Banco do Brasil, tinha algumas ambições, podia ser promovido, e aí ficou muito claro para mim, assim, eu acho que eu dei muita sorte, né? Na verdade, você tem que agarrar as oportunidades que elas aparecem, mas eu vejo que conhecer o poker, né? Foi um estalo assim muito forte para mim, porque eu acho que assim como todo mundo aí que tá Decano? né?
eu me sinto muito igual a todo mundo que eu converso. São as mesmas dores, né? Essa ânsia de querer vencer na vida, essa ânsia de querer ser alguém, ser um protagonista, criar um legado, deixar a sua história nesse mundo. E é impressionante a clareza que me abriu quando eu conheci o poker, né? O poker foi uma paixão à primeira vista, uma paixão muito intensa, muito grande. E quando eu conheci o poker, uma coisa assim estava muito claro, eu tive muita clareza no aspecto de que eu queria fazer aquilo para sempre, né? Eu falo assim, cara, eu não quero mais ser bancário, né? Vamos supor que tudo dê certo. Daqui a 2 anos, 3 anos, você é gerente geral de uma agência de bom porte ali, né? Ou de 5 anos. Se der tudo certo, é isso que vai acontecer? Não, não é isso que eu quero para mim, né? Não conseguia se ver, né? Não conseguia. Aquele exercício que a gente faz tanto, né? De se ver alguns anos para frente, você não conseguia se ver ali. E aí, cara, assim, para mim é engraçado, né? Que todo mundo pergunta, Degas, mas você largou tudo, o banco ali, pô, tinha um salário legal, né? Porque eu não tinha nem completado a minha faculdade, eu tinha um salário legal, eu tinha um projeto, eu tinha uma carreira, né? Para ser seguida, promoções ali, e de repente veio o poker. E aí estava muito claro para mim que eu tinha que seguir essa paixão. E num exercício aí de custo de oportunidade, que eu adoro fazer, uma relação intensa de risco-retorno, tá muito claro para mim que, cara, é a chance da minha vida, né? A chance que eu tenho que agarrar, uma paixão muito grande, vou fazer dar certo. Porque eu não quero voltar pro banco, né? Uhum. E eu acho que as pessoas não se atentam é que, cara, vamos supor, deu errado, volta pro banco, né? Cara, fazer um concurso, passar de novo, vai passar lá alguns meses ali com um salário menor, mas logo você vai crescer, ou então se você for com iniciativa privada, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, logo você vai ter o que você tinha de volta, né? O que você está valorizando, tanto o medo de perder tudo isso, né? E que a gente fala desse medo, que na verdade eu tive sim que ter coragem de abraçar essa paixão, mas para mim ficou uma coisa muito clara, muito óbvia do que eu deveria fazer, né? E eu fico puto quando tem quando eu vejo algumas pessoas que querem tirar o sonho, tirar esse sonho, deixar as pessoas sonharem, né? Uhum. Sonhar é maravilhoso, né? Desde que você tenha realmente propósito, que realmente você sonhe e traça objetivos e todas as suas decisões serem pautadas, né, para estar um passo mais perto desse sonho, desse objetivo, desse propósito. Então, a primeira coisa que eu tenho muito forte no início da minha carreira foi clareza. Eu tinha clareza de que o meu sonho era ser profissional até o fim da minha existência. Agora, por muito tempo, tu conviveu com as duas carreiras, vamos dizer assim, a de bancário e a de jogador. Tu começou a testar e ver, se desenvolver e ver que, de fato, você conseguiria ter resultado, gerar retorno para poder, aí sim, tomar essa decisão. Ou seja, foi algo mais embasado. Tu teve clareza que você tinha condição de ser um profissional no poker, certo? Era uma clareza, Edu, mais ou menos. Era assim, eu sabia que eu era vencedor, que eu estava ganhando muito dinheiro, né? Bem mais do que você ganhava no banco. Muito mais no banco, mas era o início do poker, né? O poker teve o boom dele em 2004, né? Eu tomei minha decisão em 2006, 2007. Então era algo que, sei lá, de repente pode acontecer muitas coisas e as coisas não fluírem, né? Então realmente havia um risco ali do poker virar algo ou ilegal, né? Ainda havia muita marginalidade, era muito marginal, né? O poker naquele momento, né? Mas agora todo mundo adora jogar poker. O que você faz? Sou jogador de poker. Caralho, que legal. Nada disso. Naquela época tem gente que na hora de preencher ficha de hotel lá falava que ou era empresário ou que era autônomo, né? Agora, só uma brincadeirinha, o Boi tá brincando aqui. Por que eu não paro de levar bad, Degas? Levar bad? O Boi perguntou por que eu não paro de levar bad. Ele, Boi, não para de levar bad. Por que será, Degas?
que o Boi não entendi o Boi. O Boi perguntou por que eu não paro de levar bad. Pô, mas você não leva bad, pô, você só leva... Não, o Boi. O Boi é uma pessoa que está nos assistindo aí. Ele disse por que não para de levar bad. Ele não para. Realmente, porque é só... Quer parar de jogar, quer parar de tomar bad, é só parar de jogar. Porque posso garantir a todos que ninguém toma mais bad do que eu, né? Tomou mais bad porque eu joguei mais, né? Assim, se você vai jogar poker, você vai tomar bad. E as pessoas até... Engraçado, que rola um vitimismo nesse sentido, que é transferível para a vida mesmo, mas eu costumo dizer que as pessoas elas não entendem o poker, né? Então elas não entendem a matemática do jogo, então elas acham que perder um mais ás para rei é algo surreal, né? E não é, né? É uma coisa totalmente que vai acontecer. Eu até vou falar um pouquinho depois sobre isso, sobre essas... E o Coutinho está perguntando quais premiações você já teve. Fala as principais aí, só para ilustrar antes da... Falando um pouquinho da minha carreira, né? Desde 2007... Em 2006 eu tive uma carreira, um começo muito bom no Sitting Goals, no Poker Live. Eu tive, já em 2007, 2008, eu fui líder mundial do ranking do Shackscope, né? Do Sitting Goals ali, no querido Poker Louco. Então, consegui crescer minha banca através disso. Mas eu tive a felicidade de, até pelo menos 2011, né? Eu tive pelo menos uma premiação de 6 dígitos na carreira. Todos os anos? Todos os anos. Desde 2007, né? Em 2007 eu tive ICUP, fiz em segundo no main event do ICUP, foi 120 mil. Em 2008, falando em bad, eu tomei uma bad em 2008, mas eu sou tão sortudo que eu tomei a bad depois do acordo. Então a gente fez um acordo ali, em 3 no WPT de Barcelona. Eu tinha as contra a dama, bateu a dama, mas eu já tinha feito um acordo, um valor, uma premiação bem alta, né? Se não me engano, acho que é a segunda maior premiação da minha carreira, $400 mil. Em 2009, campeão mundial online, né? WCUP, né? Em 2009, bracelete, eu me orgulho muito, né? $250 mil. 2010, primeira mesa final WSOP, né? Foi 318 mil, fiquei em terceiro. Em 2011, o main event do BOC, que eu quase demorei um tempão para receber, né? Do Ultimate Bet, né? Teve que o FBI lá me defender, e aí finalmente eu recebi. Em 2012, eu tive um período ali de boas premiações, né? Eu fiz mesa final em 2012 da WSOP, né? Scoop e tudo mais, mas não chegou a 6 dígitos, né? Até chegar a grande conquista do bracelete em 2015, né? Mas realmente uma carreira que até o pessoal que não me conhece, liga muito ao campeonato mundial, ele não percebe que eu já tinha esse papel de protagonista no poker, né? E isso acaba te dando uma grande responsabilidade, né? Tem muita gente ali torcendo por você, né? Muita gente ali que acompanha, que torce no chat do PokerStars ou mesmo ao vivo ali nas transmissões. Isso é um carinho que eu lembro até uma entrevista do gratidão. Akari, acho que em 2013 ou 2014, que ele disse: tem um cara que merece, que está na fila para ganhar e merece um bracelete, é o Decano. Eu lembro disso. Não, e assim, que assim, eu acho que eu fui por um bom tempo o primeiro a chegar em Vegas, né? Então tinha a temporada da WSOP, né? Eu chegava lá em Vegas um pouquinho antes ali do fim de maio ali, justamente para curtir uma semana legal ali, ou com família, ou com os amigos, né? Fazer festa, porque quando começa a WSOP, aí o foco é total. Raramente eu ficava sem jogar, muito raramente eu saía de um torneio e ia para o outro e jogava Sitting Goal e muito focado em jogo, né? Então, realmente, quando começa a WSOP, o foco realmente muito intenso, muito intenso.
Só mais duas perguntas antes do começo, antes da gente evoluir aqui, que uma é do Zani, e elas mais ou menos se misturam. Uma é do Zani, como é que foi a reação da tua família quando você decidiu jogar? E a do Biel, que é que bain você começou jogando? Que você começou jogando paralelo à tua atividade de bancário e mesmo assim fez um bankroll, conseguiu ganhar muito mais que você ganhava com a sua atividade no banco, né? Conta um pouquinho dessas duas histórias para a gente evoluir e contar a trajetória aí da tua carreira, como se construiu esse campeão? É até engraçado, eu estava conversando com uma pretendente aluna de um coaching aqui, e ela falando assim, puta, eu tinha dinheiro para investir no teu coaching, aí acabei gastando em bains aqui, joguei o R$ 3.500 do Clube das Estrelas aqui, e te dei reentrada. Cara, tem que começar de baixo, né? Você tem que ter... a partir do momento que eu tenho um sonho, né, um sonho de ser profissional, eu tenho que agir como um profissional, né? Eu tenho que saber, entender que ninguém começa jogando caro, né? Pelo menos quem quer ser profissional tem que começar ali jogando baixo. Então eu jogava torneios de sitting goals de $1, de $2, $3, aí foi evoluindo por de 5, de 10, né? Até quando eu saí do banco, ali eu já estava jogando torneios de $50, sitting goals de $50, $11, enfim. Então tem que passar por isso, né? Você tem que construir seu bankroll, né? Você tem que jogar onde tem o field mais fraco. Eu vi muitos jogadores muito bons que não decolaram na carreira porque ou por ego, né? Ou por não entender que o poker é muito dinâmico e você precisa estar saindo da zona de conforto a todo momento, né? Então você acaba se você está estagnado, né? Você fala muito sobre isso, né? O refém das socializações, que atinge também muitos empreendedores e gestores, né? Que, cara, o mundo é muito dinâmico, o poker é muito dinâmico. Se você não estudar, se você não tiver paixão, né? Você vai ficar para trás. Eu tinha uma paixão louca de ficar assistindo horas e horas ali. Não tinha mentores nessa época, né? Eu assistia horas e horas ali do Poker After Dark, o High Stakes Poker, né? Que nem sei se tem mais no YouTube ali, mas eu ficava vendo os melhores do mundo, né? Eu me espelhava neles. Falei, cara, se eu quero chegar, eu quero entender o que passa na cabeça desses caras aí, né? Quero jogar com eles, né? Então eu tinha essa ambição boa, né? De um profissional, né? E de quem é apaixonado também pelo que faz. Eu esqueci a pergunta do Zani. A do Zani é qual a posição da tua família quando tu decidiu Foi dizer engraçado. assim, eu vou largar tudo, meu concurso, e vou ser jogador. E, gente, não era um poker de hoje, né? Que tem grandes premiações, que é cool falar que joga poker. Lá no passado, era o poker underground, que estava começando e que nem sabia para onde ia, né? Porque tem esse desafio. Não tinha profissão de dealer. Não tinha A profissão de gente que dava dealer. as cartas nos campeonatos, né? O botão era o botão mesmo, o cutoff era o cara que cortava o baralho e o botão distribuía. Acho que o primeiro torneio com dealer acabou sendo, se não me engano, foi o Federal que fez, né? Pioneiro em todo nesse mercado. Acho que foi ele que colocou ali, se não me engano, em 2008, né? Mas foi surpreendente, porque minha mãe sempre, acredito, né? Ela sempre me teve como um filho inteligente, um filho que ela dificilmente dava muito problema, né? Lógico, filho dá sempre problema, ainda mais filho único, né? Então tem toda uma proteção, né, dela por ser filho único, mas ela foi engraçado que eu cheguei do banco, pedi a demissão, né? Entreguei, foi coisa muito gostoso pedir demissão, cara. Pedi demissão lá do banco e todo mundo olhando assim, o que esse moleque tá fazendo, cara? Saindo do banco para jogar pôquer, cara. Agora, eu imagino, só uma parte, como tu deve ter virado ídolo para eles, né? Vou contar essa. Cara, isso aí é fantástico. Mas da minha mãe, eu liguei para ela, eu liguei no dia que eu pedi demissão, eu liguei para ela, eu falei, mãe, já falei, vou falar logo a verdade nua e crua para ela já tomar o choque Depois só melhora. Eu falei, ó, hoje eu tô pedindo demissão do banco porque eu vou viver de pôquer, vou jogar pôquer profissionalmente. E aí ela não entendia nada, né? Ela pegou e falou assim, tá bom, à noite a gente conversa. E aí, bom, por um lado
ficou desesperada, né? Tô largando uma carreira para jogar pôquer, né? Mas, por outro lado, ela sabia que eu era muito responsável, né? Eu era sempre um cara que tinha meus sonhos, mas era um cara que sabia o que estava fazendo, né? Sabia onde estava pisando, né? E a gente conversou, mostrei para ela, porque ela me via jogando pôquer, mas ela não tinha ideia do que eu estava fazendo, né? Já era algo muito solitário, né? Eu não ficava meio assim de falar para ela, né? Eu falei assim, cara, eu só vou falar para ela quando realmente eu decidir que vou largar o banco, né? Então, ela nem sabia que eu tinha tantas premiações. Eu mostrei para ela, eu falei assim, ó, isso aqui são as minhas premiações, eu tenho isso aqui guardado isso aqui é em dólar, né? Ela olhou assim, falou, você tem tudo isso? Eu falei, isso aqui é em dólar, né? Então ela pegou e ela, tá bom, aceitou mais, né? Falou, tudo bem, pediu para eu me formar, né? Pediu para eu Terminar o curso. finalizar lá a advocacia. Eu expliquei para ela, falei, cara, mãe, vai ser uma perda de tempo, né? Então, eu não me vejo Advogado. trabalhando com direito, né? Eu não era estagiário, então isso me atrapalha muito o aluno que é de direito, ele está muito estagiando, está muito envolvido com o mundo, né? Que é algo que eu acredito bastante em relação ao poker. Você tem que estar respirando o poker se você quiser ser profissional, né? E é legal a história eu brinco bastante com essa história, que é uma verdade, de que, pô, eu tenho uma carreira super vitoriosa, eu tenho muitos seguidores, muitos fãs, eu sou referência para muita gente. Mas eu acredito que até pelo que eu contei no começo, eu sou muito mais uma referência, né? Eu sou o cara que deu certo, eu sou o cara que estava no banco, teve a coragem de sair do banco, né? E venceu, né? Porque obviamente, deve ter gente que sai do banco, abre uma empresa ali, qualquer, não dá certo, faz parte do jogo, né? Uhum. Mas eu sou mais ídolo para essas pessoas do que para a comunidade em geral, né? Uhum. Porque é difícil. Eu sei que há uma enorme dor, uma enorme vontade deles de viver o que eu vivi, né? De ter a coragem, a oportunidade de viver esse é um sonho, né? Você poder viajar o mundo jogando pôquer, trabalhar de casa, né? Mesmo com disciplina, jogar a hora que você tem vontade, a hora que você tem tesão de jogar, né? E viver do que ama. Então, isso é impagável, né? Isso é fantástico. O Isso Marlon merece tá, o todo Marlon tá mundo. dizendo, tá rindo aqui que a reação da mãe dele foi a mesma. E eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Rogério Cavalieri, que está aqui nos assistindo, um Boa, apaixonado um empresário apaixonado por poker também. E eu vou levar ele para a mentoria também, Degas, lá, precisa boa. fazer conosco, um apaixonado por poker. Agora me diz uma coisa, cara, nessa trajetória super vencedora tua, nessa caminhada, nessa jornada tua, deve ter tido muitos altos e baixos, por óbvio. Sim. Algum momento, que frustração que chegou você a pensar em desistir ou dizer assim, cara, será que eu tomei a decisão certa? Será que é o momento de dar um passo para trás? Teve uma situação como essa? Teve um momento de eu não sei se vou, ou o que eu preciso para melhorar, aquele momento de repensar, aquele momento que você teve que dar um salto para dar um algo a mais na tua carreira. Eu tinha muito claro uma coisa, se eu quisesse ser não o melhor, mas eu tinha uma ambição de primeiro, viver muito esse sonho de ser profissional, né? E eu sabia que para eu estar cada vez mais perto, né, de ser... Você vai começando, você começa a sonhar mais alto, né? Então você Uhum. começa a querer fazer mesa final de WSOP, você começa a querer ganhar o bracelete, você vê que as coisas começam a se tornar possíveis, né? Como aconteceu. E só que eu percebia, para mim era muito claro, eu tinha muita clareza nisso, que eu não entendia o jogo, né? Eu sabia que tinha muito dos estudos que eu fazia, porque naquela época não tinha curso, mentor, tudo que eu faço hoje não tinha ninguém fazendo, né? Então, naquela época acho que era até internet de escada, se eu não me engano ali. Então era outro mundo, o conhecimento era escasso, né? O acesso a ele. Então, o que acontecia na minha cabeça era, primeiro, eu tinha algumas convicções. A primeira, eu tinha que jogar contra adversários mais fracos. Era isso que fazia com que eu pudesse ser profissional, né? E zero ego. Assim, não bato esse field, não vou jogar esse field, né? Ou talvez tente um satélite se eu tiver com puta tesão de jogar,
mas bem pé no chão, sabendo que era step by step, né? Aliás, isso é um grande problema, né, Vegas? Você fala muito comigo sobre isso, né? A vaidade, o quanto às vezes uma conquista ilude um jogador e o ego toma conta e ele deixa de evoluir ou até mesmo perde muito dinheiro porque está jogando no field errado, né? Num field muito superior a ele. Você tem que... Primeiro você tem que ter claro o que você quer, né? Se você quer ser um profissional, você tem que respeitar o bankroll, você tem que respeitar, respeitar além do bankroll. Você pode até ter o bankroll, mas você tem que jogar um jogo que você bata, né? Isso é difícil para o jogador de pôquer, né? Porque ele, muitas vezes, ele não mede, ou ele não quer enxergar a verdade, né? E às vezes tem a variância para cima, né? Às vezes a variância para cima faz com que você ganhe muito, né? E não perceba que você está no fio de errado, você está ali e batendo cabeça e, cara, assim como em tudo na vida, mas em esportes ali de alto rendimento, como é o caso do pôquer, a confiança é tudo, né? Então a confiança ali é muito forte, é muito importante. Você tem que encarar como um esporte mesmo para poder jogar em alto nível, né? E houveram, lógico, muitos fracassos nesse período. Eu falo muito para os alunos sobre as realidades do poker, né? Então, o que o pessoal tem que enxergar? O poker era underground, era marginalizado, né? Todo mundo tinha uma história de fracasso ali, de parente que perdeu fazenda, né? E aí houve uma necessidade da mídia, né? Acho que até, talvez inconscientemente, de botar o poker para cima. Então, hoje você vai num site especializado de poker, vai num super poker ali, e você vê só uma notícia maravilhosa, né? E tá tudo bem. Só que o problema é que o amador, ele se ilude ali, ele fala, cara, esses caras estão ganhando muito dinheiro. Mas às vezes você não sabe que o cara deu 30 mil dólares de buy no domingo e o torneio de 20 mil dólares que ele ganhou, ele não viu a cor do dinheiro, saiu para trás, né? Ou uma reta ali, uma reta de um WSOP que ele fez, né? Então o pessoal, ele tem muito isso, ele tem muito... É um mundo de ilusão e que ele acaba... E o nosso cérebro, ele sempre fica nesse debate de esforço e recompensa. Aí ele pensa assim, me esforcei tanto, aí eu joguei 50 torneios, não cheguei em nenhum, parei, vou desistir. Por quê? Tem muita rotatividade no poker por causa disso. Porque ele não enxerga como um profissional enxerga, que é um jogo de longo prazo, né? Que é um jogo que você vai ter que jogar 500 torneios no mês, pelo menos, né? E ter uma amostragem de 3, 4, 5 meses, jogando fields pequenos, que nem eu prego ali para os meus alunos, que é isso que vai fazer com que você realmente saiba, pelo menos se você bate o field ou não, né? Então, esse eu chamo de ciclo vencedor, né? Se você não tiver isso muito desenhado, muito claro, você vai fraquejar, porque jogar torneios de pôquer é mais perder do que ganhar a maioria dos dias, né? Então, se você não tiver muita certeza, muita convicção, muita confiança no que você está fazendo, o teu cérebro vai te puxar para baixo, né? E vai abalar a tua confiança. Isso é muito importante. Então, você tem que, a todo momento, estar se desafiando. E eu estava falando, né, sobre eu tinha clareza de que eu não entendia direito o jogo. Aconteceu algumas coisas ali no High Stakes Poker, no Cash Game, é dos melhores do mundo jogando. Eu falei, caraca, o que esses caras estão fazendo? Cara, tribet, forbet. Aí o outro apostava sem nada e continuava metendo bala. E eu olhava aquilo e falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Só que a primeira coisa que você precisa saber é que não sabe. Eu conseguia bater o field, né? Eu conseguia ser vencedor, mesmo não sabendo, até que em 2009 ali, eu tive conversando ali, viajando muito, eu comecei a viajar cedo, né, para fora, desde 2007, em 2008 viajei bastante Europa e Vegas ali, e conversando, né, Aliás, só uma parte, essa é uma história bacana, né? Porque desde 2007, você foi ganhar a jornada de um campeão, né? Você foi ser campeão mundial em 2015. Sim. Mas desde 2007,
você vai todos os anos para Las Vegas e passa 50 dias em Las Vegas, quando pouquíssimos brasileiros. Hoje a gente olha, tem os times, né, tem todo mundo. Você ia lá solitário. Depois eu quero falar também sobre isso, sobre a solidão, né, do poker em relação hoje à tua vida empresarial com equipes e tudo mais. Mas desde 2007, ou seja, 8, 9 anos, que você ia regularmente passar 50 dias para conseguir experiência, para ter vivência, para ter jogar com jogadores com um field muito mais forte, para construir, para forjar o jogador que se tornou campeão mundial, né? Tem uma jornada aí muito forte e uma obsessão, né? Uma obsessão de... Eu sabia que era possível ser campeão mundial, né? Começou a nascer o sonho, não só de ser o profissional que eu já era, mas de ser o campeão de uma WSOP. Eu sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, né? E eu não ia sossegar de jeito nenhum até realmente conseguir. E era muito comum até a mídia cobrir ali, né? O pessoal já chegava ali e falava assim, cadê o Degas aí? Vamos jantar, vamos almoçar, porque sabia que eu estava lá, né? Já estava pronto para a batalha ali da maratona de 50 dias de torneio, né? E eu sabia que eu precisava evoluir, né? E então comecei a me cercar de muitos jogadores, não tinha mentor, não tinha muito esse lance de coach nem nada, e eu sabia que eu tinha me cercado das pessoas que realmente entendiam o jogo, né? Então, eu com meu inglês ali, mais ou menos, ali sempre conversava com os jogadores e perguntava, e fóruns, né? Os próprios brasileiros que acompanhavam ali, né? Então, trocando muita figurinha para poder evoluir, porque é o que tinha na época. Hoje tem meus cursos, tem outros cursos legais, né? Tem gente séria querendo ensinar, né? E que chegou já, né? Tem um atalho ali a ser para você chegar no caminho que eu cheguei, né? Para você de repente, eu vi um stories hoje numa caixa de perguntas ali de como seria esse novo decano, né? Como é que seria como é que conselhos você daria para um novo decano que estivesse começando, né? Hoje é um mentor, né? Naquela época não tinha isso, mas hoje realmente o mentor ele te abre os olhos. O poker ele tem muito disso, né? O poker é uma das poucas coisas que você joga, acha que está jogando certo ou acha que está errando, mas a grande realidade é que você não sabe o que está fazendo, né? E o único que pode te ajudar é o mentor, porque ele tem clareza vendo de fora quais são os seus erros, quais são os seus acertos e consegue te passar isso por uma questão de que o cérebro não sabota no poker, né? Quando você ganha, você acha que tomou a decisão correta e nem sempre isso é verdade, e quando você perde, você acha que jogou errado e muitas vezes jogou certo. Agora, se fala muito em gestão e negócios sobre gestão de foco, né? Prioridade. Agora, eu acredito muito quando essa prioridade, porque tem muita gente assim, eu tenho 10 coisas para fazer, eu vou priorizar, vou dar um foco para 3 coisas, 2 coisas, 4 coisas, e vou deixar as outras mais de lado. Mas eu acredito muito quando a prioridade a gente trata como uma obsessão, porque daí a gente vai dar toda a intensidade para realizar. Ser campeão mundial era uma obsessão tua? Você, quando começou a jogar e viu que tinha capacidade, quando você viu que tinha, você colocou esse objetivo, esse propósito como assim, eu vou chegar lá, eu vou ter esse bracelete, eu vou ser campeão do mundo. Não, sem dúvida. Existia isso no teu interior? Tanto que, assim, onde eu mais ia era para a WSOP. Então, de 2007 até o ano passado, eu fui todos os anos, né? Então, eu não fui todos os anos para a EPT, eu não fui todos os anos para Bahamas, eu não fui todos os anos para os outros lugares. Então, a WSOP realmente era uma obsessão, né? Porque ela carrega essa marca de campeonato mundial, né? O título mundial. E tem um ponto muito interessante nisso, né? Porque eu tinha um dilema do ICM, né? Então, muitas vezes você tem que, numa mesa final, jogar por ICM, né? E tomar as suas decisões de acordo com a decisão financeira a melhor a ser tomada. E talvez hoje eu tomasse a melhor decisão, né, financeira, mas no bracelete, nas mesas finais que eu fiz antes do bracelete, eu estava focado completamente em ganhar, né?
Tanto que na primeira, falando em fracasso, em medos, na primeira vez que eu cheguei numa mesa final, que foi em 2010, eu cheguei muito parelho com o primeiro colocado, eu era o segundo em fichas, e o primeiro era um jogador muito fraco, eu consegui jogar bem mal essa FT, e ele jogou pior do que eu, ele conseguiu cair antes de mim, e ali eu vi que, assim, a ansiedade bateu, né? Não é nem o medo. Ali você viu que você não estava preparado para ser campeão mundial? Sem dúvida, no menor preparo ali, né? Porque para mim eu estava jogando de uma forma tão agressiva, né? Que às vezes funciona, né? Mas precisa muita coisa acontecer a favor. Mas eu vi que eu ainda dei sorte de ser terceiro colocado na minha primeira mesa final, porque eu estava muito ansioso, eu estava muito, assim, coloquei um peso enorme nas minhas costas, né? E falei, cara, ou eu ganho agora, ou é oportunidade da minha vida, eu nunca mais vou passar por isso, né? E aí veio a segunda mesa final em 2012. Essa foi que ano? Essa foi 2010 e a 2010. segunda 2012, né? Uhum. E 2012, assim, aconteceu que eu dei um race steal ali quando os blinds subiram errado ali, eles aceleraram os blinds, enfim, foi normal. Mas em 2015, quem assiste, eu ainda vou fazer um curso ali só de como eu joguei como ser campeão do mundo aí, né, analisando a minha FT, é uma FT muito legal, eu estava preparado, porque para mim eu tinha uma clareza muito grande, não do que eu ia ganhar, mas eu tinha muito uma clareza do que eu tinha que fazer, né? Se isso ia ser suficiente para eu ir lá e ganhar, tem baralho, tem sorte, tem azar, numa mesa final isso acontece bastante, mas eu estava pronto, eu estava muito leve, todo aquele peso das costas, eu falei, cara, se não ganhar agora, uma hora eu vou ganhar, só tenho que ir lá e dar o meu melhor, né? Ir lá e fazer o que tem que ser feito. A gente vai falar bastante sobre essa mesa final, mas se a gente pudesse fazer uma analogia, uma comparação entre 2010 e 2015, 2010 você jogou com medo de perder e 2015 com vontade de ganhar? Mais ou menos sem assim. dúvida, né? Tava com medo de perder porque eu achava que talvez era a minha última oportunidade, porque era difícil, né? Nenhum brasileiro tinha conseguido chegar até ali, fora acho que o Alexandre Gomes, que era o primeiro, e o Brasa, que foi o primeiro brasileiro em FTs. Era difícil chegar, né? Então você não via todo mundo chegando, tinha muito brasileiro jogando. Então você sabia que aquele momento era muito especial, ainda chegando cheio de ficha, chipado, tava muito bem ali. E infelizmente não tomei as melhores decisões, acabei caindo ainda até por tendo azar, ali tive uma dama quebrada, faz parte, mas o ponto eu não estava preparado ali, né? Claramente não era a hora, né? Podia ter dado certo, mas tinha tudo para dar errado, como acabou dando, ainda consegui ficar em terceiro em 2010, né? E aí a experiência, a vivência de 2010, 2012, fez chegar um outro decano em 2015. Fez chegar um decano que jogou para vencer. O objetivo dele não está mais com medo de perder, e sim vontade de ganhar. Edu, te falar que eu não sabia qual era a premiação. Tamanho era a minha... Olha que louco isso, cara. Porque assim, eu tava... Você sabia que tinha um bracelete para ganhar? Sabia que tinha um bracelete. Foram 3 dias de torneio e assim, o último dia ele tava assim, 50 left, né? Então, foi diferente. Então, você jogava a mesa final no mesmo dia que estava 50 left. Então, você não se preparou tanto para aquilo, né? E eu estava muito leve, muito solto. Fui bem agressivo na mesa semifinal, que quase me custou o bracelete. Ele quase caiu muito rápido. Eu cheguei na mesa final com 10 blinds, em 10º colocado. E aí as coisas foram dando super certo aí para mim. E mesmo a mesa final ela continuou no dia seguinte, eu já era chip leader, né? Com 5 ali na 5 left. E eu não sabia a premiação. Eu não queria saber, né? Se era quanto que é o segundo, mas quanto que é o segundo, quanto que eu já garanti, quanto que é o terceiro. Não queria saber nada disso. Sabia que era um bracelete ali e estava muito perto de conseguir, né? Mas muito leve. Quem olha ali é muito engraçado. Eu assisti várias vezes a mesa final. Tá muito leve, assim, os comentários dos meus amigos da arquibancada, torcida. Eu curti muito esse momento, né? Não é uma mesa final que
tenso, que eu curti muito o pessoal cantando, vibrando, né, comemorando. Foi muito uma curtição, né? Foi realmente Aliás, muito esse é um fantástico. mantra nossa, né, de curtir a jornada, né? Ah, Esse é um mas mantra nosso. E é sobre isso que eu queria comentar. Fala do efeito da torcida, porque, cara, a gente fala tanto de o poder da equipe, né? De quando a gente tem um time, a gente um cai, o outro levanta, um se alimenta, retroalimenta o outro, dá força para o outro. Cara, o poker é um negócio, claro, hoje tem os times e tudo mais, mas você sempre foi um cara muito você nunca jogou para time. E como é chegar sozinho e se deparar com uma torcida gigantesca, com uma energia maravilhosa, torcendo por você, dando força para você, chamando carta para você, pressionando os adversários. Como é esse ambiente e o quanto isso foi fundamental para essa tua conquista? sabe que isso tem os dois lados, né? Você que jogou futebol, é, alto nível, né, Edu? Alto nível? Craque, craque. Boa. Tem os dois lados da torcida, né? Quando você começa a tomar decisões corretas, quando você começa a ficar grande, né? Você vai pegando confiança. Cara, a torcida te leva Puxa, tira. pro um foguete. Se você toma as decisões erradas, tem muito disso, eu percebo isso na torcida brasileira, na WSOP, né? Algum jogador ou recreativo ou um profissional que está num mau momento ali toma uma decisão errada, né? A torcida sente, a torcida pega e puta, mas tinha que pagar agora, tinha que fazer tal coisa, não podia ter esperado, né? Você vê que e isso causa você está mexendo com a emoção, né? De quem tá jogando. Então isso é muito, muito forte. E eu tava muito leve. Eu tava muito leve, curtindo ali cada momento, olhando para arquibancada ali, todo mundo que tava. Não é uma torcida assim, pô, eu quero que o Decano ganhe. Não, uma torcida parecia estádio de De corpo e futebol. alma, né? Parecia realmente uma Copa do Mundo ali. Eu falo, cara, mas esses caras nem me conhecem, que estão aqui. Lógico, conhecem de me acompanhar na carreira, mas nunca falei oi para eles, nunca dei a mão, nunca tive um contato ali. E o cara tá torcendo como se eu fosse o irmão dele, né? Mais Aliás, que para isso, isso eu recomendo depois assistir alguns. Infelizmente, os vídeos da final, né, da mesa final, não estão mais no YouTube, mas tem vários vídeos da torcida dessa energia no YouTube. Eu recomendo aí para quem quiser assistir, vale muito a pena ver e sentir de fato o que foi aquela vibração daquele dia. recentemente eu recebi um presente da minha tia, né? Ela colocou num pendrive, eu não sei como que ela achou a mesa final. E ela colocou num pendrive ali, ela me deu, falou assim, ó, tá aqui, eu guardei, consegui salvar aqui os vídeos, porque realmente eu não sei o que aconteceu lá com o YouTube, que a WSOP aprontou para perder os direitos ou resolver tirar, né, dali, né? Não tem o menor Mas vão ter que cabimento. fazer um material legal com isso, hein, cara? Vamos fazer. Vamos Tá fazer. nos planos ali. Tenho certeza que o pessoal vai se amarrar demais, né? De acompanhar, de analisar até a parte técnica ali, né? E Theos no Poker Live, né? Que deve estar todo mundo com saudade de jogar poker ao vivo. Vamos fazer um produto bem legal ali para Show. galera, porque e tem muito e a torcida não foi só lá, né? Eu comecei a receber muita mensagem, né? Muita mensagem legal. Eu comecei a receber o feedback de pessoas que nos clubes estavam tendo torneios ali de madrugada e os caras colocaram um telão para me assistir, né? Em vários lugares do Brasil. Então, quando eu cheguei no Brasil, primeiro fui jogar um KSOP, depois eu fui jogar o BSOP. Eu não ia no banheiro, né? Todo mundo queria tirar foto, parabenizar, né? Falou, puta, sou seu fã, que tesão, tava assistir, né? E isso não tem preço, né? Não tem pressa. Eu costumo falar que eu valorizo tanto o bracelete quanto essa torcida, né? É muito sincera, muito genuína, né? Você vê que não é uma torcida assim beleza, tá torcendo e tal, não. O cara fazia questão de falar que estava torcendo, é algo muito, muito profundo, muito profundo. Agora, é fruto de uma história que você construiu, né, cara? Você é uma das grandes inspirações de todo mundo. E até nesse sentido, tem uma pergunta do Mineiro, Digão: quem é seu ídolo, inspiração no poker? Eu tive várias referências, né? Ídolo hoje eu falo mais como os amigos, né? De quem, até do lado de empreendedor, agora de quem construiu
todo esse mercado brasileiro de pôquer, que é algo fantástico, né? Mas eu tinha muitas referências. A minha referência sempre foi o pessoal ali do High Stakes Poker, né? Então eu via muito, vi todas as mãos ali do Negreanu, do Phil Ivey, principalmente, né? O Phil Ivey realmente foi realmente sempre uma inspiração para mim. Uhum. Ele tinha uma certeza do que estava fazendo, que era assim impressionante, né? Quem mais? Jason Mercier, que eu acompanhei bastante, né? Mega vencedor, né? Até respondi no stories hoje sobre isso. No Coleman, né? Que até morou um tempo no Brasil, molecão ali, de gênio do jogo. Então são foram minhas principais referências, né? Referência. Uhum. E do Brasil, eu tava muito ali com a Kari, tava muito com o Caio Pimenta, tava com... viajava, eu cheguei a dividir quarto com o CK, né? Também. Nossa, dos primórdios. Puta história legal. Então, vou parar de falar até porque vou cometer injustiças ali, mas eu tava cercado de pessoas muito fortes. O pessoal do Forbet vivenciou bastante essa história comigo na WSOP ali. O pessoal lembra da luta deles também de conseguir vencer, né? O Forbet já passou por perrengues ali, normais ali, que fizeram a casca necessária para virar o principal time do mundo, né? Então, foi muito legal essa história dos... Eu sinto falta dessa E sem falar vibe, também que vocês falam sempre, né, no pessoal, na turma que transformou o nosso poker, né? Que tirou do submundo, do underground, o Federal, o Elton, toda essa turma que realmente transformou, colocou num outro patamar o nossa paixão poker, né? tem tudo, assim, eu vendo agora do lado como empresário, tem tudo para você não querer investir nesse mercado, né? Uhum. Na época, né? Era polícia, muitas vezes corrupta, que tinha que, sei lá, pagar clubes pagando propina para poder funcionar, né? Era algo muito pesado, né? Se mexia com dinheiro, então tinha muito assalto, né? Visado ali, então você tinha que se proteger de todos os lados. Era algo realmente o mercado totalmente Inimaginável hoje em dia para quem começa hoje, né? imagina quem vê lá o salão do BSOP lá nos BSOP Com Mini, milhares de pessoas. você fala, tá louco, cara. Jamais imagino ninguém, certeza, nem quem construiu todo esse legado imagina, né? A gente tem que ser muito grato, né? Porque eu sempre bato na tecla da gratidão, porque se hoje eu tenho condições de ter vários negócios do poker, né? De poder dar aula, mesmo de poder jogar, né? BSOPs, né? WSOP, são graças a esses caras. Então tem que ser todo mundo que é profissional do poker no Brasil, né? Tem que tirar o chapéu para esses caras aí e agradecer sempre, porque não ia existir, né? Podia ter tomado um outro caminho ali, o poker ser ilegal, o poker não ter o respaldo jurídico, era algo muito fácil de acontecer num país principalmente como o Brasil, né? Uhum. Que legal. E gratidão é uma coisa que a gente aprende na vida, o quão relevante é, né? E o quão transforma vidas, né? Todo mundo já deve ter feito essa pergunta, mas só para finalizar essa questão da mesa final, em que momento você viu assim, não tem como eu perder, eu ganhei? Qual é o momento da mesa final que você se deu conta, ou mão, ou momento, ou quando ficou com 3 pessoas, 4 pessoas, ou uma mão específica? Que momento esse cara não tem como eu perder, esse bracelete é meu? Assim, muito, muito forte no heads up, né? Muito, muito Uhum. forte, assim, porque eu sabia que o grego, apesar de ser um maluco pré-flop, né? Tem até vários embates, tive vários embates com ele, ele quase acabou com minhas fichas na mesa semifinal, né? Pré-flop ele era realmente muito bom, exerceu o poder de Pressão. chip leader, né? Pressão. Mas eu sabia que pós-flop eu tinha visto algumas mãos ali já no estudo ali do primeiro dia, né? Depois, antes de dormir, eu já estudei, né? Porque tinha um delay, a mesa final estava sendo transmitida. Então, eu via que realmente tinha algumas deficiências de valor e blefe, de size ali, que realmente eu tinha uma grande vantagem. Apesar de que num heads up, a sua vantagem nunca é tão grande sobre o seu adversário, né? Mas eu via claramente ali, cara, aqui dificilmente vai dar ruim, aqui dificilmente vai escapar, porque primeiro que eu tô com mais fichas
e segundo, que eu tinha uma confiança muito grande no meu jogo em relação ao dele, né? Então, com a torcida toda lá, não tinha como escapar. Mas tiveram vários momentos, né, assim, de rei no River, né? Recebi um vídeo muito legal do Vitão, né? Tive a própria mão contra o Jess Silvia, né? A mão contra o Jess Silvia, É o Three Hands, né? eu tenho o Ice 10, eu dou call no show dele de Ice 10, ele tem rei 8 off, e aí o flop é dama 8 valete, salvo me engano, eu fico na broca ali, mas é tudo de ouros, ele tem o rei de ouros ali. Eu falo, puta, não tem, agora esquisitou, cara. Aí, bom, mais no turn, e segura, não sei como ali, e aí eu vou pro heads up gigantesco. Ali foi, tava muito claro ali que dificilmente vai ganhar. Mas o legal, o depoimento da torcida, é que a torcida, desde o início, né, desde das primeiras horas do primeiro dia ali desse torneio, eles falaram, cara, é seu, cara. Não, dá pra ver claramente que você vai ganhar, a gente já sabia disso, né? E, então, eu tava muito tranquilo. Então, eu buscava não pensar em algo, eu não comemorei antes, né? Eu não me apropriei do bracelete antes. Falei, tá, calma, foca em fazer o que tem que ser feito, que vai dar tudo certo. E realmente foi fantástico, né? É a história de paixão, propósito, dedicação, né? Que chega a ser campeão mundial, leva ao campeonato mundial. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Já estamos. Passa voando o tempo aqui, né? Já estamos Passa. quase. Falta menos de 10 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha essa obsessão desde que você começou a sua carreira de jogador. Eu quero o bracelete, eu vou chegar lá. Você atingiu. E aí? Qual a tua obsessão hoje? É, foi, Você é movido por quê hoje? é engraçado porque tem duas coisas nessa questão. Em 2012 eu comecei a dar aula, né? Então, a partir de 2012 eu comecei a ser procurado para dar aula e tinha uma resistência ali, né? Nessa jornada, porque eu falei, cara, eu vou ensinar quem eu vou enfrentar, não faz sentido, né? Você sabe que sobre essa história eu fiz o coach com você em 2013 ou 14, agora não me recordo. Sim. Quando eu te chamei e comentei com alguns amigos, cara, você tá louco, velho? Você tá louco? Você acha que ele vai contar os segredos dele para você? Era um negócio tão maluco que era esse o paradigma que existia, entendeu? Existia esse bloqueio com relação a um segredo, uma fórmula mágica e o negócio de você criar concorrentes para você mesmo. Não, e é bizarro porque eu também nunca tinha ensinado, né? Eu precisava desenvolver um método, né? E algumas coisas estavam bem claras na minha cabeça, assim, bom, primeiro, eu tenho que realmente colocar um valor que realmente eu me sinta feliz ensinando, né? Valorizar esse conhecimento. Segundo, criar um método que a única coisa que eu não queria era não ter a capacidade de ensinar, né? Realmente desenvolver um produto que não fosse legal. E aí acabou o que aconteceu logo nos primeiros meses ali, nas primeiras semanas pós o primeiro coaching, né? Eu lembro de alguns coaches que eu dei ali logo em 2012, foi assim transformador, né? Você via as pessoas tendo resultado, né? Vira e mexe, um ganhava ali um torneio gigantesco, 200 pau, aí o outro virou profissional, né? Então você começava a ver, fala, cara, vou continuar, porque passa a não ser mais só o dinheiro, porque eu tava jogando poker, né? Eu tava realmente ainda ganhando muito, né? Eu tava realmente numa carreira muito forte e aí começa a ter propósito, né? Você começa a ser movido por receber mensagens fantásticas ali de gratidão, né? Que mudei a vida, que ajudei, que resgatei uma paixão, né? De repente só do cara o cara tava quase desistindo do poker, ele foi lá e aprendeu, né? Pô, poker já é legal perdendo, imagina ganhando, né? Então, você começa a ter muita responsabilidade, né? Você começa a entender que o seu conhecimento ele transforma a vida das pessoas, né? E, cara, é muito legal. Você une a parte financeira, né?
com um propósito, você sabe que está fazendo bem para as pessoas, né? Você fala, cara, eu tenho o poder de transformar outras pessoas, de fazer com que as pessoas tenham, possam sonhar, possam simplesmente ser lucrativas, ou de repente possam ir para Vegas e não fazer feio, né? E ser mais feliz jogando pôquer. Então isso acaba te dando um poder nas mãos que você não pode simplesmente desistir disso, né? Isso passa a ter uma grande responsabilidade, né, cara? E muita gente me pergunta, né? Estamos finalizando, tomara que dê tempo aí, mas muita 5 gente me minutos. pergunta que, pô, cara, mas você parou de jogar para ensinar? Como é que foi isso? Nada disso, foi algo que aconteceu, né? Eu cobro tanto assim da minha, eu sei do peso que é ser uma referência, né? De ser um campeão do mundo. Então, cara, eu me mato de estudar, de estar focado em dar o melhor pro aluno, né? Isso tem um preço, né? Tive que estudar marketing digital, né? Tem um parceiro como a Balboa que me auxilia bastante nessa missão e acaba virando algo que você precisa se dedicar demais, né? Se você quer jogar esse jogo, né? De transformar pessoas, né? Não dá, pelo menos para mim, não deu para conciliar o continuar sendo um grinder, né? Eu fiz mesa final do WSOP em 2018, né? Então, agora, isso não jogando. significa que se não tivesse o Covid, você não estaria em Vegas. Estaria sim em Vegas. Apaixonado ali, jogando ali, enfim. Lógico, com as responsabilidades que hoje eu tenho como empreendedor, né? De algumas empresas aí. Mas eu tenho essa paixão, né, de estar lá em Las Vegas. Talvez eu não grindasse, mas eu jogar vários torneios, bem mais do que eu joguei, a oportunidade que eu tive de jogar no passado. O ano passado foi um ano especial para mim, né, o Nascimento é filhão. a gravidez da Marina e o nascimento do Martim. Eu queria estar com ela, né? Eu falei, bom, eu vou passar 15 dias ali, compromisso muito mais do Clube das Estrelas, mas voltar para dar um suporte para ela, né? Agora, você pode dizer que você se apaixonou tanto pelo poker, quanto por transformar pessoas, quanto pelo empreendedorismo. Cara, é fantástico, porque a partir do momento que você recebe 3, 4 mensagens bíblicas ali de pessoas gratas pelo seu ensinamento, às vezes é um aluno que nem pagou, é um aluno de aulas gratuitas, né? Ou mesmo de mentorias, ou de um curso, você vê o poder que realmente você tem de impacto das pessoas. Isso tem um peso muito relevante hoje na minha vida, né? Hoje é isso que me move, né? Em todos os projetos E por isso até a gente está tem. nesse projeto aqui das lives semanais, por isso a gente está cumprindo essa agenda, que é um objetivo também maior de transformação de pessoas, né? Porque eu acabo falando, né, com as mesmas pessoas, né? Tenho você como mentor, que para mim me dá um respaldo, uma tranquilidade de dar um conteúdo muito relevante que realmente impacta, né? Porque tem muito esse negócio do oba-oba, né? Do motivacionalzinho. E, na verdade, assim, eu sou um cara que construiu um legado, transforma a vida de pessoas. Assim como você, né? Que tem uma história fantástica como empresário, empreendedor, e que agora tá desse lado aqui e vai sentir mais na pele ainda o que é transformar pessoas em escala. Porque você já Em fez escala. isso Esse é o grande nas objetivo. empresas. Esse é o grande objetivo. Nós temos 1 minuto e meio ainda, rapidamente, e já aproveitando e se despedindo de todos e avisando que semana que vem a gente vai estar no mesmo horário, às 19h11, conversando, trazendo mais um assunto importante. Conta assim rapidamente, porque está terminando, os ensinamentos que você aprendeu no poker e que hoje te coloca num outro patamar como empreendedor. O primeiro, seguir a sua paixão, né? Tem algo que realmente move, propósito, né? Um senso, você me ensinou isso, um senso de indignação com o que é errado, com o que não te aproxima da vitória, né? Com um senso ali de responsabilidade, né? Do que você está fazendo, das pessoas que dependem de você, das famílias que dependem de você. Isso é muito forte. Conhecimento das pessoas, né? Seguramente. Conhecimento, né? Equilíbrio.
equilíbrio, conceito de EV, que a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas, né? Nas próximas. Gestão de crise, né? Gestão de crise. Então aproveita para deixar um abraço para todo mundo aí, que foi uma audiência super legal, super participativa. Valeu demais. Obrigadão, gente.